Olá, a paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Marcinha, da comunidade Shalom aqui de Atibaia, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a devocional sobre o capítulo 3 da série que nós estamos estudando do livro de Marcos. Bom, assim como no capítulo 2, Marcos 3 também começa com uma cura. Ele inicia o capítulo falando sobre uma cura que Jesus estava prestes a operar. Só que Jesus tinha espectadores muito especiais, que eram chamados de escribas e fariseus. Estes escribas e fariseus, eles eram profundos conhecedores da lei de Moisés, da lei que o Senhor entregou a Moisés. Eles eram profundos conhecedores da letra, mas eles não conseguiam ter o discernimento da mensagem de amor que Jesus estava tentando passar, né? Tanto que eles se escandalizaram com a primeira cura, se escandalizaram com Jesus comendo com os publicanos e pecadores, com os discípulos de Jesus que comiam, né, que colhiam num dia de Shabat, e por serem muito legalistas, eles não conseguiam enxergar a mensagem de amor que Jesus estava transmitindo com todas as suas atitudes. Esse coração endurecido dos escribas e dos fariseus entristeceu demais Jesus. Ele ficou muito triste. Ele chegou, o livro, na tradução da minha Bíblia, diz que Jesus ficou irado, né, com aquela situação, o que não impediu Jesus de dar prosseguimento à sua missão naquele dia, aquilo que estava diante dele, a missão que lhe foi confiada. Ele não desprezou, ele não deixou de executar, porque ele estava sendo afrontado ou porque ele estava sendo perseguido. Ele, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo entristecido, Jesus deu prosseguimento à sua missão, porque ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com o Pai, que havia confiado essa missão a ele, né? E apesar de ele estar entristecido, nada o fez parar. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, irmãos, porque muitas vezes nós mesmos, que fomos chamados pelo Senhor a sermos discípulos, a anunciar a mensagem do Evangelho, a pregar a mensagem do Reino de Deus, estabelecer nessa terra a mensagem do Reino de Deus, a mensagem de arrependimento, para perdão dos pecados, nós nos esmorecemos facilmente. Qualquer coisa é motivo para nós estarmos parando. Como o presbítero João estava falando anteriormente, qualquer coisa nos tira da casa, qualquer coisa nos tira da presença do Senhor. Os nossos olhos estão nas pessoas e não em Cristo, né? Jesus estava com os olhos nas pessoas, mas ele estava principalmente com os olhos dele no Senhor, no Pai que o havia confiado a missão. E nós? Será que nós temos sido fiéis àquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos? Jesus não deixou de ficar indignado com a atitude das outras pessoas, porém, isso jamais interferiu nas atitudes dele. E ele nos deixou e nos confiou a mesma missão que ele, que é anunciar o reino de Deus, a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. E mesmo os fariseus lutando para derrubá-lo, né? Jesus nunca mesmo desanimou. No verso 8 diz que uma grande multidão vinha até ele, após ouvir quão grandes coisas ele fazia. Será que nós temos anunciado os grandes feitos do Senhor em nossas vidas, irmãos? É conhecido das multidões o que o nosso Deus tem realizado nas nossas vidas? Ele tem sido exaltado através do nosso testemunho? Nos versículos seguintes, do 9 ao 12, percebemos que Jesus passava por uma guerra. Jesus continuava sendo perseguido, né, para poder cumprir a sua missão. E do verso 13 ao 19, podemos ver Jesus em um momento mais recluso, quando ele chama alguns para estarem no monte com ele.
E lá naquele monte ele separou os seus 12, ele oficializou o chamado dos seus discípulos, né, para que eles pudessem andar com ele. Andar com ele é aprender com ele, é vivenciar com ele, é fazer as mesmas coisas que ele fazia. E ele os enchia de autoridade, ele os dava autoridade para fazerem as mesmas coisas. E eles começaram a andar com Jesus. Eles teriam poder para expulsar demônios, eles seriam enviados para pregar, eles podiam curar as pessoas no nome de Jesus, inclusive aquele que futuramente o havia de trair, Judas Iscariotes. Este recebeu a mesma porção dos outros, mas Judas foi o discípulo que negociou aquilo que o Senhor confiou na sua mão. E mais uma vez eu quero, irmãos, abrir um parênteses aqui. Qual tipo de discípulo nós temos sido? Nós temos sido o discípulo que ama, o discípulo que obedece, o discípulo que comete falhas sim, mas que confia no perdão do Senhor? Ou nós temos sido o discípulo que negocia a intimidade do Senhor, a confiança do Senhor, que negocia a missão que o Senhor nos confiou? Judas, ele negociou com os inimigos de Cristo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Quando nós negociamos com os inimigos de Cristo, nós estamos agindo como Judas Iscariotes, irmãos. É muito forte, muito pesado isso, mas para nós refletirmos como anda a nossa intimidade com o Pai, como anda o prosseguimento da nossa missão, como anda o prosseguimento daquilo que Jesus confiou nas nossas mãos, né? Mas eu tenho boas novas, irmãos. Com Cristo a gente sempre tem boas novas, né? Ainda há tempo para todos nós. Há tempo de arrependimento. Há tempo de irmos diante do Pai e dizer: Senhor, eu quero de volta. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua vontade. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, irmãos. Como eu disse, Jesus foi perseguido todo o tempo e nós não podemos pensar que como discípulos nós não seremos perseguidos. Como discípulos nós seremos perseguidos como Jesus foi, mas ele foi fiel até o fim. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Jesus, ele diz que só não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo, porque logo depois Jesus sofreu outro ataque, quando os fariseus, os escribas diziam que ele estava com demônio, que ele tinha demônio. E Jesus disse que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, mas todos aqueles que se arrependem, que vão diante do Senhor e que reconhecem que o Senhor é o Salvador, é aquele que perdoa pecados, este sim é perdoado. Os escribas estavam blasfemando contra o próprio Jesus, dizendo que ele estava com espíritos imundos. É muito triste isso, né, irmãos? Quando nós não reconhecemos Jesus e já falamos o que pensamos ou nos permitimos ser usados pelo inimigo. E Marcos finaliza o capítulo falando sobre família, sobre a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos. E aqui Jesus anuncia a sua família espiritual. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lindo isso, né, irmãos? Jesus nos inclui. Todo aquele que fizer a vontade de Deus. Você está disposto? Será que nós estamos dispostos, irmãos, a fazer a vontade de Deus, fazer parte da família de Cristo? Como tem sido o nosso dia a dia para Ele? E por falar em família, Jesus gostava mesmo, era de estar nas casas. Em Marcos 1, 29, está escrito o seguinte: em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João.
Em Marcos 2:1, e novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Em Marcos 3:19, na parte B, e eles entraram em uma casa. Jesus ama estar nas casas, irmãos. Os lugares preferidos de Jesus, onde nós podemos vê-lo, é no mar, é nos montes e nas casas. Ele também andava nas sinagogas, né? Mas os lugares preferidos de Jesus eram o mar, os montes e as casas, principalmente as casas. Que Jesus seja o dono da nossa casa lar, da nossa casa igreja e da nossa casa coração, acima de tudo. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês possam ter sido edificados assim como eu fui pelo Senhor, e que Deus nos abençoe. Amém?